Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o idioma português e o idioma espanhol. Muita gente que planeja viajar para países de idioma espanhol, né, como Argentina, países da América do Sul, como Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile, ou então para a Espanha, costumam dizer, não é pouco comum a gente escutar o pessoal dizer que o idioma, que o brasileiro, que o português, melhor dito, que o português e o espanhol são muito parecidos, tá? Isso muita gente fala. E sim, de fato é parecido. Só que não. Só que sim. Só que não. Só que sim. 2000 anos depois. Bom, você logo vai entender. Não deixe de assistir o vídeo, que se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender o que a gente está querendo dizer, ok? Então vamos lá, bora pro vídeo e vamos ver então esse assunto tão legal que é as diferenças e as semelhanças entre o português e o espanhol. Então, é inegável, a gente não pode dizer que realmente eles são idiomas que são bastante parecidos, porque sonoramente muitas palavras são idênticas ou muito parecidas. Vai passar um carro. Muitas das palavras são idênticas ou muito parecidas de verdade, entendeu? E também a conjugação dos verbos, os tempos verbais, né? Passado do subjuntivo, presente do, sabe? Pretérito perfeito, pretérito mais... Isso é tudo muito parecido, tá? As conjugações, a estrutura do idioma é muito parecida. Por exemplo, olha só, falando sobre palavras, tá? Palavras que no português se parecem muito com algumas palavras no espanhol. Então, por exemplo, rápido no Brasil, rápido, se diz rápido. E se escreve igualzinho em espanhol, tá vendo? A única diferença é a pronúncia, porque o R no Brasil tem o som do J aqui, entendeu? E o som do R do Brasil, R, se faz aqui com R, rápido. Então, mas você vê a mesma palavra. Outro exemplo, alto no Brasil. Alto se diz alto. Aqui sim, o que você precisa tomar cuidado é que em alguns países, se você dizer alto com esse som de U que nós fazemos, que o L e o U no Brasil é tão parecido, né? Se você fizer esse som, em alguns países eles vão achar que é um carro, ok? Porque em alguns países, principalmente na América do Sul, se diz alto, tá? Outro exemplo de palavra idêntica, lento, em português, se diz lento em espanhol. Outro exemplo, bonito. Bonito em português se diz hermoso, mas também se fala bonito. Se você falar bonito, vão entender aqui. Outro exemplo, forte. Exemplo, forte. Aqui em espanhol se diz fuerte. Tem aí uma diferencinha, mas se entende, pela sonoridade se entende. Então veja só, por causa disso muitas pessoas falam, o idioma é parecido, o idioma é igualzinho. E aí pessoas que mudam para a Espanha, ou que mudam para países de idioma em espanhol, onde se fala o espanhol, acabam dizendo isso de, logo eu aprendo ali no tranco. Só que não é assim. E aí terminam falando portunhol e uma série de dificuldades, e tem dificuldade de se comunicar. Olha só alguns exemplos agora de diferença. Palavras que soam totalmente diferentes, hein? Ó, beterraba, no Brasil. Na Espanha se diz remolacha. Calças, no Brasil. Na Espanha se diz pantalones. Bancada, bancada da pia, por exemplo, da cozinha. Bancada, aqui no Brasil. Na Espanha se diz encimera. A pia da cozinha, a cuba da pia da cozinha, né? Aqui no Brasil se escreve pia, se diz pia. E na Espanha se diz fregadeiro. E olha só, eu falei aqui no Brasil, não sei porquê, porque eu não estou no Brasil, mas enfim. Olha só, lavar. Olha agora esse exemplo que interessante. Lavar, aqui na Espanha, se você está falando sobre lavar pratos, é fregar. Agora, se você está falando, por exemplo, sei lá, você vai cortar o cabelo, corta o cabelo e aí no final a pessoa pergunta, lava o cabelo para você, né? Aí, na verdade, não é lavar. Lavar, de lavar o cabelo, é aclarar, nesse caso. Então veja só, aqui alguns exemplos para vocês verem que não é tão parecido assim. Também existe, sempre que a gente fala sobre as diferenças do idioma, não é só as palavras que mudam, também tem o jeito de falar, porque tem coisas que se falam de uma maneira num país e se falam de outra maneira. Não as palavras, o jeito de falar, o jeito de montar a frase. Por exemplo, pense que você foi numa festa, ok? Ou na casa de um amigo, enfim, e aí, na hora que você vai embora, o amigo pergunta para você, se a pessoa pergunta, quer que eu te leve? Quer que eu te leve embora? E aí você, em português, vai responder, não, obrigado, estou de carro, certo? Ou estou com o meu carro, mas normalmente na nossa região falava muito estou de carro. Não, obrigado, estou de carro. Olha só, esse diálogo em espanhol seria algo assim, ó. ¿Quiere que te lleve?
Se a pessoa for traduzir palavrinha por palavrinha, ela vai traduzir não obrigado, estou de carro, vai responder traduzir como no gracias, estoy de coche. Mas isso soa muito estranho e alguns nem sequer entendem o que isso poderia dizer em algumas regiões da Espanha. Porque o certo seria dizer no gracias, voy en coche. Ou então, no gracias, tengo mi coche justo ahí, tengo mi coche ahí. Outro exemplo. Você vai numa hamburgueseria, como se diz em português? Numa hamburgueria, você vai numa hamburgueria e aí você fala assim, eu peço os hambúrgueres, ok? Se você for traduzir, e aí entra com uma questão da conjugação que a gente falou. A conjugação, a estrutura é muito parecida, mas existem conjugações que são totalmente diferentes para cada um dos verbos. Então, por exemplo, eu peço os hambúrgueres. Se você for traduzir com o portunhol, você diz algo como yo pienso las hamburguesas. Só que a conjugação do verbo pedir, nesse tempo verbal aqui na Espanha, não é peço, é pido. E pido pra gente soa muito estranho, não soa? Não parece as crianças quando estão aprendendo a falar e falam assim, mamãe, pida pra mim. Pida, pido. Em português está tudo errado e em espanhol é o jeito certo. A frase seria yo pido las hamburguesas. Então, isso é outro exemplo, como as conjugações também pegam. Agora eu guardei o melhor pro final. Olha só como algumas palavras, além de não ter nada a ver, como o exemplo de algumas palavras que nós vimos, que em português é uma palavra, em espanhol é outra, totalmente diferente, se faz uma confusão porque existem palavras que são parecidas, mas não são sinônimos e são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, isto aqui, no Brasil, isto aqui, não sei se vai dar para pôr aqui, se chama copo no Brasil. Só que na Espanha, o copo se chama vaso. Vaso. E o vaso brasileiro, agora vamos pensar, que soa a vaso do Brasil, né? Então, vamos imaginar o vaso do Brasil, que é esse aqui, que se diz vaso em português. Aqui se diz jarrón. Olha só, totalmente diferente. Vamos voltar seguindo a linha aí disso de utensílios de cozinha, tá? Então, no Brasil, isto aqui é uma taça. Ok? No Brasil, isto aqui é uma taça. E se escreve assim. Agora, isto aqui na Espanha, a taça do Brasil, na Espanha, se chama copa. E não parece com o copo que a gente viu no começo, mas não tem nada a ver, porque copo se diz vaso. Então, olha só como é fácil você se confundir. Você poderia pedir aqui, dá-me um copo de água. E não tem nada a ver. Outro exemplo, olha só, voltando, seguindo. Agora, xícara. A xícara, isso aqui no Brasil se chama xícara. Isto aqui no Brasil se chama, ou no Brasil, isso aqui na Espanha se chama taça, que parece muito com a taça do Brasil, mas que também não tem nada a ver. Soa a taça do Brasil, mas não tem nada a ver. Continuamos com a mesma linha, agora saímos da cozinha, tá? Então, no Brasil, se o seu carro quebra, você vai levar o carro aonde? Numa oficina, tá? Uma oficina mecânica, oficina. E aqui na Espanha, quando o seu carro quebra, você leva ele num taller, que é a oficina do Brasil. Agora, olha só, o taller da Espanha soa pra gente talher, que são os talheres, né? O garfo, a faca, os talheres. E acontece o quê? O talher do Brasil, aqui, o talher, que se escreve talher no Brasil, aqui se diz cubiertos. E olha só, cubiertos poderia soar a coberta. Lembrar para nós, para um brasileiro escutando, passa-me el cubierto. A coberta? Então, a coberta do Brasil se diz aqui manta. E agora voltando, olha só, seguindo a linha lá, lembra da oficina? Taller, né? Então, aqui, ou melhor, no Brasil, se você vai, por exemplo, levar documentos num escritório da advocacia, nesse lugar aqui, ou enfim, se chama, no Brasil, escritório. Só que o escritório do Brasil, aqui se diz oficina. Oficina. Que parece a oficina mecânica, onde a gente leva o carro. Olha só, então você pode dizer que está indo para um lugar, por causa que o idioma é parecido, e a pessoa, o espanhol, entender que está indo para um lugar totalmente diferente. Vou levar meu coche à oficina. Vou levar meu carro ao escritório e não vou entender. E olha só que coisa, hein? Escrivaninha, no Brasil, escrivaninha, se diz na Espanha escritório, que não tem nada a ver com um lugar onde você leva aí para gestionar documentos. Outro exemplo, olha, rua, isso aqui, né? Rua, aqui se diz calle, mas também se pode dizer calçada. E calçada soa pra gente a calçada. Calçada,
que aqui calçada é a fera. Gente, então, em resumo, é parecido o idioma? Sim. Mas é igual? Não. Tem tantas, e aqui foi só algumas diferenças, pessoal. Tem muita diferença que pode colocar a pessoa que muda de país ou que vai visitar um país em maus lençóis, em situações muito difíceis e em dificuldades de se comunicar. Por isso o conselho que a gente dá para você é aprenda o idioma, estude o idioma, pratique o idioma. Hoje em dia tem opções gratuitas como o Duolingo, não é a melhor das opções, mas ajuda bastante. Você também pode começar a assistir filmes em espanhol com a legenda em português, vai te ajudar bastante a aprender também. E aqui só o único alerta que eu dou é, se você está vindo para a Espanha, assista filmes daqui, tá? Não assista filmes uruguaios, argentinos, por quê? Porque existe muita diferença de palavras também, entendeu? Tem palavras, por exemplo, que aqui são normais e na Argentina é um palavrão, ou ao contrário, que na Argentina se diz é normal e aqui é um palavrão. Então, busque assistir filmes de idioma espanhol da região onde você quer mudar. Prepare-se, porque assim você não vai chegar falando um simples portunhol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por acompanhar o canal. Não se esquece de apoiar a nossa vaquinha para a gente trocar de câmera, nós estamos usando o celular já faz um tempo, porque a nossa câmera quebrou a bateria. Então já tem bastante gente que apoiou, que está ajudando aí. Nós estamos acho que com uns 16% do objetivo para poder trocar de câmera e fazer vídeos melhores para vocês, ok? E se você não está no grupo do Telegram, que nós temos um grupo aí onde você pode receber as notícias e novidades do canal, também tem o link na descrição do vídeo. Um beijão, obrigado e tchau, tchau!